os nossos agradecimentos ao 18º Encontro de Ceramistas de Paraty, que é realizado pelo Instituto Arte 4, com patrocínio da Carbox, por meio da Lei Estadual de Incentivo e Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Estamos aqui com os artistas. Vamos dar início à nossa roda de conversa com o Ian Dias e Igor Serpa. Tá certinho? E a nossa roda vai chamar Onde a Função Encontra a Autoria. Vocês são de São João del Rei, Minas Gerais, do Estúdio Líbero, certinho? Então, convido a todos a se aproximarem um pouquinho mais para a gente começar a nossa conversa. Eu sou Maria Morena, artista de Paraty. Estou vestida com uma blusa branca do Encontro de Ceramistas, com o crachá, uma saia roxa com flores e uma sandália. E óculos azul. Bom, eu sou o Ian Dias, sou um homem branco, um gay. Estou vestindo uma camiseta do Zeca Pagodinho. Tenho cabelo comprido, tenho um bigode, um cavanhaque. Estou usando uma bermuda preta abaixo do joelho e um sapato preto. Bom dia a todos. Eu sou o Igor, branco, cabelo cacheado até os ombros. Estou com uma camisa de botão branca, meio quadriculada azul, bermuda jeans azul e um tênis verde. Gatinho. A gente foi convidado, primeiramente, a agradecer a organização do festival por essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho aí, que a gente, enfim, né, estamos construindo aí a nossa carreira. A gente preparou algumas imagens assim para ilustrar e também criar uma linha narrativa. Não é muita coisa, mas ajuda a mostrar um pouquinho do que a gente quer falar, né? Já pode passar. Bom, fazendo uma introdução de quem sou eu comecei na cerâmica ali em 2019. Inicialmente, eu comecei fazendo aulas como ouvinte no Instituto de Arte e Design da UFJF. Na época, eu não tinha grana para pagar ateliês particulares para aprender, então ali eu vi uma oportunidade de conseguir aprender gratuitamente a cerâmica, que era uma coisa que eu já era muito interessado. E a partir dali, meu interesse foi aumentando. A própria professora da matéria, ela me indicou o curso de Artes Aplicadas na Federal de São João del Rei, e ali eu fiz o Enem e comecei a fazer. Pode passar. Eu coloquei ali as primeiras peças que eu comecei. Eu, capricorniano, gosto de ganhar dinheiro, então eu já comecei cerâmica fazendo coisas para vender. Até porque ali já logo estourou a pandemia, então eu já fiquei assim, caramba, desempregado, preciso fazer alguma coisa. E nesse momento, ainda sem saber queimar, eu construí meu primeiro forno, que está na foto a seguir, esse forno de latão, que é o Guerreiro, e a gente usa até hoje para fazer queimas de raku e as queimas de alta. Ele já está bem diferente. Tá bem enferrujado. Queimas já. Não tinha como comprar forno elétrico, então a gente acabou... Inicialmente era eu, ainda não estava com o Ian nessa época, né? Ainda nem tinha Estúdio Líbero, assim, né? Realmente era bem ali no início. Nem sabia queimar, fui fazer a minha primeira queima de biscoito, saiu queima de alta temperatura, tudo sinterizado. Foi um terror. Mas aí, a partir daquele momento, eu comecei a pesquisar, entrei naquele grupo do Facebook, que acho que muita gente na época usava, de ceramistas do Brasil, começava a perguntar, ler os comentários. Então, nesse momento, era muito assim de pesquisar por mim mesmo, porque no IAD não tinha muito aprofundamento, né? Eu só fui conseguir ir aprimorando isso quando eu comecei a universidade. Pode passar, por favor. Quando eu comecei a comercializar aquelas primeiras peças, eu já criei um nome assim, Estúdio Líbero, por que Estúdio Líbero? Mas mais no sentido de nomear e criar um perfil na rede social para começar a comercializar isso, e de uma maneira que não ficasse nada atrelado ao meu nome. Eu nunca quis, Igor Serpa Cerâmica. Era uma coisa que eu não queria. Até com essa ambição de possivelmente englobar outras coisas, outras parcerias, ainda sem imaginar que eu me juntaria, né, ao Ian nesse projeto, mas eu não queria
nada com o meu nome, assim. Então, de imediato, falei, Líbero, uma coisa livre para poder pirar. Nem sabia o que eu ia fazer, mas assim eu botei esse nome e até hoje é o que a gente leva aí. Pode passar. E o que fez essa mudança, né, na nossa, enfim, no meu estudo na cerâmica foi entrar na Federal. E ali está uma foto do pátio, uma foto da cidade, fica em São João del Rei, e é onde a gente está até hoje, morando lá. A gente está na fase de TCC, para finalizar essa fase aí, já deu também. Eu né? acho legal falar um pouquinho do curso, né? Para quem não sabe, né, acho que é um pouco desconhecido ainda, é um único curso no Brasil que tem um foco específico. Então, assim, toda a grade, né, se quiser falar também um pouco também, gira em torno da cerâmica. Então, você vê química, você vê história da arte, você vê desenho, você vê escultura, né? É um curso que praticamente te prepara a viver de cerâmica, né? A montar seu ateliê. Então, tem toda a parte técnica, tem cursos relacionados à engenharia, à química, a marketing. Então, é um curso que te prepara, assim. E de imediato eu já falo assim do curso, a gente sempre faz essa propaganda, porque eu visto essa camisa, porque é federal, é público, é de qualidade. Isso foi extremamente importante para a gente, no sentido de entender um pouco de arte e, principalmente, né, que é o foco até desse papo, de desenvolver a nossa autoria. A gente tem referências, a gente vê história da arte, de coisas, né, de milênios, de séculos aí. Então, quando a gente tem boas referências, a gente conhece um pouco da história, a gente aprimora o nosso trabalho, né? Senão a gente fica sempre fazendo a mesma coisa. Então, acho que amplia o repertório. Eu acho que isso é importante para qualquer artista, né? Quantos anos dura o curso? São 4 anos, é um bacharelado, né? E assim, a gente já passou a pandemia. Eu entrei em 2020, mas aí a pandemia brecou, eu não quis fazer nada. E em 2022 eu, de fato, comecei com as coisas práticas ali. E desde o ano passado eu terminei as matérias, mas com a correria de feira, aí agora que eu vou começar de fato desenvolver o TCC, né? O Ian também, a gente. Eu entrei assim quando começou a flexibilizar ali a pandemia e acabou que a gente alinhou, né? Porque ele voltou a cursar as partes práticas assim e a gente vai se formar praticamente junto agora. E tem mais gente formada aqui também. Tem a Mari, que maravilhosa, oficina vazia. A Prudência também, que está aqui nesse corredor. Logo a segunda banquinha aqui também são formados aí. Isso, pode passar, por favor. É bacharel em artes aplicadas. Aí o foco é em cerâmica, mas o título é só artes aplicadas. Aí entra pelo Enem. A concorrência é ok, eu acho que... E uma coisa legal é que o público... Os alunos, eles são bastante variados, assim. Tem uma galera jovem que não sabe o que quer e chega de paraquedas, assim como tem pessoas já consolidadas na cerâmica, sabe, de mais idade, que está ali, e é muito acolhedor. Tanto a cidade quanto o grupo mesmo que a gente se formou ali no laboratório. E São João del Rei tem bastante ceramista? Como que é esse cenário lá? Tem muito ceramista, né? Inclusive... A gente vai até chegar nesse assunto assim, mas esse nosso incômodo em ousar na nossa produção também se deve a isso. Um mercado já muito saturado, é colado com Tiradentes, 10 quilômetros, e é uma cerâmica muito padrão, aí criticando predatória, pessoas muito ricas, com lojas que você não consegue se inserir. A gente não tem espaço ali, né, para participar, para vender, então a gente não consegue entrar ali com uma coisa autoral, né? Tiradentes, assim, gente, um turismo muito legal, de pessoas que conhecem arte, compram, só que a gente não conseguia se inserir nesse mercado. E também uma coisa, né, o que a gente pode fazer de diferente para se destacar das pessoas, da produção que a gente tem ali, né? E os registros ali da universidade, do início ali da graduação, quando eu comecei a aprender torno, construção de fornos, a gente vê de tudo, assim, né? Quer falar um pouquinho? É isso. Pode passar. Já falei também. E no meu desenvolvimento pessoal ali no curso, uma coisa assim que foi muito legal, eu sou muito grato assim de ter participado durante 4 anos,
foi do projeto de extensão Museu do Barro. A gente dava aulas para a comunidade gratuitamente. Então, assim, no sentido de arte e educação, eu evolui bastante, né, de lidar com os alunos, me reconhecer como agora um educador, então e aprimorar as técnicas e levar um pouco de tudo que a gente aprendia na faculdade para a comunidade de maneira gratuita. Né, que eu acho que isso é uma coisa que, para mim, no início pegou. Eu não podia pagar ateliê, então eu tinha que procurar alguma forma de eu aprender. Então, isso é muito legal na cidade, né? A gente engloba só São João del Rei, mas é um projeto assim maravilhoso, pode passar. Coloquei até um registro, a minha orientadora, Zanda, sou fã. A Mari, que está ali, fez parte também do projeto, e o Rômulo, nosso amigo. Foi assim a equipe inicial de quando eu comecei a fazer parte desse projeto, que eu amo. Pode passar. Pode passar, só alguns registros ali. Aí, a partir dali, a gente acaba criando um networking e estimulando a produção, né? Eu acho que as disciplinas elas têm muitos exercícios de você pensar na cerâmica e encontrar o seu caminho, né? Que já parte para essa coisa da autoria, né? Você não vai ficar fazendo só o utilitário, né? Você tem disciplina de modelagem do corpo humano e tal. Então, isso te estimula, através das práticas das diversas disciplinas, a criar alguma coisa diferenciada, né? A gente não queria ficar fazendo a mesma coisa. Aí você começa a pensar em obras para participar das exposições coletivas que o curso ou os parceiros ali acabam convidando a gente. Então, se forçar a criar também é uma coisa, um exercício muito importante quando você quer criar a sua estética, né? Criar uma coisa própria sua, né? Pode passar. E agora sou eu. Eu cresci em São Paulo, Taboão da Serra, uma cidade dormitório, lá, né, bem colada com a capital. E acho que minha relação com a arte ela começa desde criança mesmo, assim. Eu era uma criança mais isolada, né? Minha mãe trabalhando ali, escala 6x1, aquela coisa, e eu passava muito tempo sozinho desenhando muito, 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 muito. E quando eu comecei a estudar artes, eu acho que foi lá para 2012, foi quando eu comecei a conseguir estudar artes, assim. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com a escultura, primeiramente. Teve uma escola de artes que chegou na cidade, assim, e eu comecei a estagiar lá também. E eu acho que eu já tinha tanto tempo assim no desenho. Quando eu peguei na massa para modelar, assim, eu senti que eu podia fazer qualquer coisa, assim. Aí eu falei, eu quero fazer isso na minha vida, né? Quero esculpir. E aí o tempo foi passando, eu tive que começar já a trabalhar logo cedo. Tive que sair dessa escola também, porque o estágio também já não... Era eu e minha mãe dividindo conta ali, né? Vivendo de aluguel ali em São Paulo. Aquele sofrimento. E aí eu comecei a trabalhar em várias outras coisas, né? Telemarketing, trabalhei de chapeiro, trabalhei de um monte de coisa, assim, animador de festa infantil. Mas o que eu queria fazer mesmo era escultura. Aí eu comecei a tentar em casa, depois que eu terminei a escola, né? Sozinho, só que eu não conseguia manter. Eu trabalhava com material que não era argila, era uma massa sintética. Era a base de óleo. Era muito caro trabalhar com aquilo. Depois você tinha que, obrigatoriamente, fazer um molde daquilo, trabalhar com resina. E aí eu comecei, por conta própria, a comprar pacotinho de barro, testar, assim, apanhar muito. Não sabia que tinha que ocar a escultura. A escultura rachava em volta da estrutura, assim. E aí teve um momento que eu comecei a visitar vários lugares assim que eu ainda não tinha visitado próximos a mim. Taboão da Serra é vizinho de Embu das Artes. Embu das Artes que tem uma tradição bem forte, artística. E eu conheci lá um museu, o Memorial Sakai. O Sakai era um mestre de escultura em terracota, lá do Embu. E a aluna dele tinha construído esse memorial para ele. Ele morreu lá nos anos 80 e ela ergueu esse memorial. Tinha um museu dele lá e junto à prefeitura, ela oferecia aulas de cerâmica ali no forno a lenha, garrafão, né? E eu comecei a esculpir ali. Eu acho que tem foto das primeiras, não sei.
Aí é um desenho que eu fiz da minha avó. Só para mostrar um pouquinho do desenho. Aí foi quando eu trabalhava nessa massa sintética, ainda adolescente ali, nessa escola. E essa foi uma das primeiras esculturas que eu fiz no Sakai. É também minha bisavó, eu gosto muito de retratar minha família. Essa já é de alta temperatura, essa eu já fiz já na faculdade. Mas eu comecei nesse projeto, né? Foi muito importante. E de lá eu fiquei muito curioso, busquei outros ateliês em São Paulo e eu comecei a trabalhar num ateliê escola, lá no Butantã, que chama Tapir. E lá foi um intensivão, assim. Eu não conseguia, eu não tinha dinheiro, né, também para fazer aulas de cerâmica, então eu já comecei trabalhando assim como estagiário. E eu aprendi muita coisa, assim, técnica de torno, de bancada, de esmaltação. Tive curso com o Ruben, Alexander lá também, de esmalte, que é maravilhoso. E aí, na pandemia, eu fiquei sabendo do curso também, de artes aplicadas em São João del Rei. E aí bateu aquela inquietação, assim, e eu fiz o Enem e fui para lá, assim, na loucura. Porque eu tinha essa inquietação de querer trabalhar com as minhas coisas, né, as minhas peças, né? Porque eu só trabalhava para os outros, né? Só nos ateliês assim que tinham lá em São Paulo. Só que chegando lá eu também precisava me manter, então eu comecei a trabalhar em outros ateliês lá em Tiradentes, em São João del Rei. E aí eu conheci o Igor, né? A gente participou do Festival de Cerâmica de Tiradentes, juntos. Foi a primeira feira que a gente fez juntos, assim. Ele ainda tinha o Estúdio Líbero, eu vendia minhas peças separadas, a gente dividiu mesa. Esse é outro trabalho meu. Aí, a gente dividindo mesa. E ali foi louco, porque eu levei o que eu tinha, assim, de trabalho de escola, né, de faculdade. E eu tinha muita escultura, e as esculturas saíram. Porque antes eu tinha essa coisa de eu tenho que fazer utilitário para conseguir vender, né? Mas as esculturas saíram, isso foi muito animador, né? Assim, para os dois, né? Venderam, inclusive, as que a gente expôs, né, no Centro Cultural. E essa foi a primeira experiência, assim. A gente era muito inseguro, inclusive o ponto de virada mais forte vai completar 1 ano que a gente se inscreveu no bazar do Festival de Cunha. Aí um camarada lá que mora na cidade que era de Cunha tinha falado, lá é muito forte utilitário e muita gente incrível ali da cerâmica de alta temperatura, queima lenha. Eu falei, putz, ou a gente, né, vai conseguir e tal, vai ser legal, ou vai ser um fiasco. Porque a gente já tinha muita escultura, alguns utilitários, então a gente, meu Deus, se for horrível, vai ser pelo menos divulgação, porque tem muito ceramista legal que a gente ia poder conhecer e tal. Fomos com a cara e a coragem, chamamos uma amiga que tinha carro, leva a gente, né? Enfim. E rolou, fomos no ano passado. E foi meio chocante, assim, que o impacto foi muito legal. As pessoas se amarraram nesse trabalho mais artístico, escultórico que a gente levou ali. Não era nem tão predominantemente escultórico quanto está agora. E a gente ficou super feliz, assim, caramba, é isso que a gente... Eu acho que ver essa foto é muito legal, assim, porque dá para fazer uma comparação com o nosso trabalho que está ali. E o Igor, por exemplo, já fazia os cabideiros de orelha, né? Eu fazia xícaras de orelha, então já tinha uma unidade, assim. Ele fazia algumas figuras nas peças dele, com cara de gente, ali tem uma ave, né, com cara de pessoa. Depois ele transformou isso em escultura, assim. Foi muito espontâneo, sabe, tudo. Foi muito natural, né? Não nasceu de um dia para o outro. Foi nesse incômodo de sair do comum e daquele mercado de onde a gente estava, né? Tipo, o que a gente vai fazer para se destacar ali, ser visto e tal, né? E gradualmente a gente foi elaborando. A gente é meio inquieto, assim. Então, o tempo todo a gente está criando alguma coisa. A gente fala que a gente é muito experimental no sentido de gostar de criar, experimentar técnicas novas. Então, se você olhar na mesa, tem baixa, tem alta, tem a técnica que as tias-avós faziam de pintar porcelana. Então, acho que enriquecer a nossa produção é uma coisa que a gente gosta muito, de misturar técnicas, misturar materiais. E a gente choca
por esse primeiro impacto das pessoas. A gente olha, as pessoas olham a nossa mesa, depois voltam, descobrem coisas que elas não tinham visto, e isso dá uma empolgação para a gente, né, de estar com coisas diferentes o tempo todo, a toda feira, até também para cativar o cliente. A gente quer vender, né? Então, quer uma peça diferente, ele está sempre acompanhando o nosso trabalho, sabe? Online, nas feiras, né? Então, Eu acho super bacana, assim, quando eu vejo o trabalho, porque a gente consegue ver claramente a identidade e uma unidade de identidade entre vocês, né? Não ficou predominante né, a linha de um dos dois, pelo menos do que eu entendo, né? Estou entendendo aqui do que eu estou conhecendo. E a gente continuou trabalhando dessa forma, individualmente, assim. Uhum. Então, eu ainda cuido de algumas peças do início ao fim e ele de outras. E a gente conversa, assim, só para manter essa unidade, mas... Uhum. Também tem cada um a sua pesquisa, né? o Estúdio Líbero, ele tem uma atmosfera que a gente constrói juntos, mas cada um tem o seu jeito de fazer, o seu ritmo de fazer. Então, a gente achou uma maneira que fosse respeitosa com cada um, né, de desenvolver, você fica responsável por isso até o fim, mas o tempo todo se colaborando no sentido de pensar juntos, né, de pensar nas técnicas, né, se ajudar nesse sentido também de pesquisa. Até, as pessoas olham, não vê o que é meu, o que é dele, né? Então, tem uma harmonia, porque senão acho que também não estaria dando certo, né? Mas ao mesmo tempo isso não é limitador no sentido artístico. Cada um também tem o seu trabalho mais conceitual. E nem agora vamos começar o nosso TCC. Então temos linhas, trabalhos bem diferentes, que também acabam se amarrando ao Estúdio Líbero, né? A gente gosta de trazer esse trabalho conceitual também para as feiras no sentido de divulgação, né? Eu vou falar ali assim, pode passar, não sei o que é agora. Falando um pouco só rapidamente dessa parceria nossa, que é as feiras, mas a gente começou também a desenvolver outros projetos através de editais, de também levar um pouco do conhecimento que a gente adquire na universidade para a comunidade, não só para dentro da UFSJ, né, mas para outras comunidades ali. Então, trabalhar essa oficina, por exemplo, que a gente deu foi de... Como é que a gente colocou o nome? Até esqueci. Essa foi a de lendas, né, de São João del Rei. Desenvolver azulejos de lendas locais, que são muito típicas da cidade ali, para placas cerâmicas, né, de trabalhar o cavo, o relevo, também, que é uma coisa que a gente não tinha visto ninguém trabalhar lá, de trazer mais técnicas, né, para a galera desenvolver, para justamente criar coisas diferentes, para ajudar as pessoas a desenvolverem o repertório delas, né, com técnicas assim como a variadas. gente nasceu, né, de políticas públicas ali, eu participei desse projeto no Embu, o Igor foi para a Federal também, né, a gente está na Federal, teve o projeto o Museu do Barro, a gente também valoriza muito isso e a gente busca, às vezes, também propor algum edital, assim, algum projeto para edital para também, né, fortalecer aí. Plantar sementes, assim. Sim, bacana, né? Tava aqui pensando, né, que vocês, por terem passado pela faculdade, né, vocês deram um salto em relação a outras pessoas que estão nessa busca, né, do conhecimento pela cerâmica, porque acho que quando você tem esse embasamento teórico, prático, em, né, todas as áreas, vocês conseguem já ter espaço também para mergulhar no espaço criativo, né, com embasamento. Então, é muito bacana que vocês também possam oferecer isso de alguma forma. É incrível, mas eu também não romantizo, porque isso não é uma garantia de nada. Você sai com um diploma ali, mas se você não continuar a sua pesquisa, né, você tem aulas de esmaltes lá, 1, 2, mas se você não se interessa mais e continua estudando aquilo, você vai continuar no básico. Então, parte também do interesse de cada um, né? Então, a gente desenvolveu essa linguagem aí, essa atmosfera do Estúdio Líbero, mas por referências nossas daquilo que a gente gosta. Então, se a gente não continuasse avançando nessa pesquisa, nesse incômodo de poder criar uma coisa diferenciada, a gente também estaria fazendo o comum, né? Então, vai do desejo de cada um, não é garantia de que vai ser nada, sabe, além. Então, assim, é um desejo individual de todo mundo. Sim, né? Tudo casou de uma forma que vocês
conseguiram desenvolver esse trabalho diferenciado também, né? Pode passar, por favor. A gente oferece também oficinas, esse é do Festival de Cerâmica de Tiradentes, às vezes a gente participa assim, de alguns eventos, são oficinas de máscaras. A gente gosta desse lado figurativo, né? E uma coisa meio distorcida, de misturar gente com bicho, gente com objetos, com fruta, né? A gente é meio Tim Burton do barroco brasileiro, né? É um liquidificador de coisas, né? Mas é um estranho, mas ao mesmo tempo tem... As pessoas conseguem se identificar também, né? É uma coisa esquisita e a gente Eu acho que banca a gente isso. pegou um público legal, assim, que a gente atende um público mais velho e mais novo ao mesmo tempo, assim. Eu acho que o público mais velho tem um afeto, né? Uma coisa afetiva, porque a gente se inspira muito em peças clássicas, em coisas assim. O próprio Peixe com Cara de Gente, né? Uma referência ali que lembra muito Monty Python, o Gloob Gloob do Rá-Tim-Bum. E aí essas pessoas assistiram tudo aquilo e os jovens veem isso, sei lá, no Pinterest, fica no subconsciente, acha descolado. E aí a gente pegou um público legal, assim, a gente achou nosso público, assim. E é um público bem variado, bem legal. Estamos nessa conquista, né, cara? A gente quer mais. É. Pode passar. Aí a gente começou... uma coisa que eu sempre indico também, tem muito ceramista aqui, onde a gente mora, a gente não vende nada. Eu fiz uma feira local, ainda sem o Ian, eu vendi R$30, não pagou o chopp e o meu lanche. Então eu falei, o que a gente vai fazer? Né, depois de ter aglutinado, né, a gente fala fundido ali no Estúdio Líbero, a gente tomou coragem, porque realmente sozinho é desafiador. Você tem mais alguém, né, para ir junto, se ajudar, dividir os custos, é mais acessível, obviamente. Mas a gente, nesse incômodo também de, caramba, cansei de passar perrengue, vamos sair daqui. Começamos a se inscrever nas curadorias por aí. Aí a primeira foi em agosto, foi em Cunha, em junho, né? E a segunda já foi em São Paulo, na Jardim Secreto. Enviamos lá no cadastro tal para eles analisarem, fomos aprovados e fizemos a primeira feira em São Paulo. Aí já foi bem legal, já começamos a ser visto por pessoas interessantes que se interessaram pelo nosso trabalho e aí já começou a ganhar uma proporção muito maior e muito rápido, né? Após essa do Jardim Secreto, a gente começou e fizemos a design coletivo já com a feira na Rosenbaum, que é uma feira, eu ouso dizer que eu acho que é a mais forte do Brasil, assim, né? Em nível de relevância e também de descobrir novos talentos e impulsionar esses artistas, né, artesãos e tal, né, de contribuir para a formação do artesanato brasileiro mais contemporâneo, assim, né? E a partir daí a gente essa já foi a edição da Rosenbaum em Salvador, que a gente fez agora recentemente, fizemos Rosenbaum Natal e o próximo é Cunha e Fortaleza. Então, essa feira em si traga uma visibilidade para a gente muito legal mesmo, assim, de também nos permitir criar mais, que vê que a galera está se envolvendo com o que a gente está criando e nos permite criar mais ainda, né? Pode passar. A gente colocou alguns registros das nossas peças. Quem quiser ver pessoalmente, estamos ali. Isso é bem recente, né? Foi agora na DW. A Design Week de São Paulo. Foi mês passado, eu acho. Pode passar. Você vê que a gente traz muitas referências, né? Comédia dell'arte. Deixa eu ver. Eu gosto muito dessa teatralidade, então eu faço uns articulados, né? O Haku, que surgiu como essa limitação de não ter um forno legal de alta temperatura, acabou virando a nossa identidade. Então, até hoje, a gente se amarrou nisso, né? E até hoje a gente cria muita coisa com o Haku. Porque não só pela técnica, ele traz o drama que na modelagem a gente aprecia muito, né? A gente começou a trabalhar, você falou? Por uma limitação financeira mesmo, assim, de... Falou? Estamos lá com o nosso forninho até hoje, fazendo muitos Hakus. A gente fica uma semana defumado, gente, lava o cabelo, aquele fedor.
Mas a gente ama, a gente viaja assim com aquilo, um cheiro de fumaça danado. Mas é o que a gente gosta de fazer, assim. Pode passar. Mais alguns registros. A gente começou, né, também a também trabalhar na expografia das coisas que a gente vê também na faculdade, em disciplina, né? Mas não é só fazer as peças, mas como você exibe as suas peças, seja na internet ou seja nas feiras, para levantar isso, né? A percepção das pessoas em relação ao seu trabalho, né? A gente tem esses registros assim, porque a gente não está tendo tempo de tirar foto, né? É profissional. Então a gente tira na feira e vai postando desse jeito. Assim. É tanta correria que a gente tira do forno, já põe na mala, já viaja. Aí não dá muito tempo assim de fotografar legal. Pode passar. Pode passar, só para mostrar um pouquinho. E Depois isso. vocês podiam falar um pouquinho sobre essa parte de mídia, de internet, de coisas, né, que a gente estava conversando ali atrás sobre esses vídeos que viralizaram, né? Como que vocês acham que isso influenciou no trabalho também de vocês? Eu acho que a gente até seguiu um caminho inverso, assim. A gente tem muitos colegas que começaram a ganhar visibilidade nas redes sociais. A gente começou a construir um público nas feiras mesmo, no tete a tete aqui. Então, e esse público vinha para as redes sociais. Então é até legal falar isso, porque tem muita gente que tem dificuldade, né, de ficar postando. E a gente não é de postar muito, né, as coisas assim, mas a gente tenta. E às vezes dá uma viralizada no vídeo de processo, né? Chega, né? Eu conheci o trabalho de vocês pelo Instagram antes de conhecer vocês, né? Outras pessoas também, né? Então, às vezes que a gente estava falando é um caminho inverso, mas que funciona, né? Funciona. O legal do presencial é que as pessoas conseguem ver. Eu acho que o choque, né, de ver presencialmente é muito maior do que o online. Então, através das feiras, a gente está conseguindo trazer mais visibilidade para o perfil do Instagram. A gente sempre leva o cartãozinho, né, faz essa divulgação ali. E agora tá começando a fluir mais. Assim, quanto mais feiras a gente faz, tem um pós-feira muito interessante de novos seguidores, né, de novos clientes. Então a rede social colabora demais, assim, né? Até o último vídeo que eu postei ali, que toda feira eu prometia. A maioria não sabe, assim, quem não faz cerâmica não conhece o Haku. Mesmo discurso, quem fica do nosso lado fica exausto, né? Que a gente fica naquele mesmo papinho. É uma queima que a gente tira do forno numa segunda queima, tira do forno com ele ainda quente, joga na Fala pra gente, serragem. Igor, fala. A gente coloca na serragem, pega fogo, a gente abafa aquela lata, aquele latão ali, e a fumaça penetra no poro da argila, criando esses pretos, os craquelados onde tem esmalte. E as pessoas sempre ficaram muito curiosas, né? Que a gente fala que é uma queima meio ritualística, assim, né? A gente fala de um jeito meio dramático também. Aí as pessoas ficavam, nossa, cadê que eu quero ver? Aí eu postei um vídeo até recentemente, a gente editou lá, e viralizou, assim, fiquei até chocado, do nada, 1.000 seguidores, assim. Falei, uai, né? Acho que estava faltando isso, então a gente precisa até postar mais, né? Mas é porque a gente não sobra tempo, você tem que modelar, você tem que pensar, você tem que queimar, você tem que fazer tudo. Nossa, é uma loucura, né? Bacana que também aconteceu naturalmente, né? Não foi uma coisa que vocês estavam lá na produção, vamos fazer uma estrutura toda, né? Para fazer um vídeo e tal, mas como isso chega, né, num público o informal de tem uma funcionado forma legal, mais. né? Porque eu acho que as pessoas estão procurando mais também uma vida real, né, do que toda uma maquiagem, uma coisa assim. Então ver que aquilo é real, que ele está acontecendo, não é inteligência artificial, né? Aquilo tá, né? São pessoas que estão fazendo aquilo. Nessa onda que a gente está, né, de inteligência artificial, eu já li um negócio que parece que quase 90% da internet já é texto de inteligência artificial hoje em dia, assim. E é inevitável uma ruptura disso, assim. Eu sinto isso, que essa busca até por esse feito à mão tem sido resultado até disso. O imaginário estão nas peças, ele está num lugar real, né? E não num lugar fake ali Total. Exatamente. Até o tema da oficina, assim, a gente fala, como que a gente vai falar, né?
E nesse processo criativo da nossa modelagem, né, uma coisa que a gente gosta muito é de distorcer um pouco das coisas. Você vê que os utilitários, a gente mistura muito utilitário com a escultura, né? É uma coisa que acabou também virando um traço muito forte do nosso trabalho, né? As xícaras de orelha, né? Uma coisa esquisita, né? Não é aquela alça comum, né? O castiçal de escultórico ali com zebras, com girafas, etc, né? Então isso é uma coisa também que a gente cada vez mais distorce, cria coisas Cria novas. historinhas também. Quem vai lá na nossa mesa, a gente sempre conta alguma historinha da peça, né? Eu acho legal que é o incômodo que agrada, né, que atrai, né? Porque tem muita arte contemporânea às vezes que ele te traz um incômodo, mas que ele não te aproxima, né? Você fica meio e a arte de vocês, ela traz um incômodo que você quer ao mesmo tempo ir lá, você quer pegar, você quer ver, você quer consumir, né? Isso eu acho bem bacana também. Eu acho que a gente trabalha com formas muito clássicas, né? E distorce isso. Então, o olho ele capta isso. Ele tipo já está no inconsciente das pessoas aquela forma. Então, quando ela olha, ela sabe que é uma xícara. Quando ela olha de novo, caralho, tem uma orelha, né? Então, a gente gosta de trabalhar desse jeito, né? Assim, pensar desse jeito um pouco. É isso, não sei. Alguém tem uma pergunta? Já pode falar se tem pergunta? Não sei. São duas perguntas, na verdade, em uma. Já vocês tendo essa consciência em relação ao trabalho de vocês solidificado, em relação ao que vocês querem produzir, pensando nisso, como vocês se veem daqui 10 anos? Gata. Meu amor. Eu não sei. As coisas estão acontecendo de um ritmo muito louco, assim. Eu não sei também. Coisas que a gente não esperava têm acontecido muito rápido, mas, ao mesmo tempo, uma coisa assim que a gente conversa muito é de elevar o nosso trabalho, de ter uma linha mais artística e conceitual para vender para um público mais direcionado, tipo galeria, pessoas que vão pagar caro e apreciam arte. Eu não quero ficar o tempo todo só fazendo isso. Então, eu penso em ter duas linhas de trabalho até para ampliar, porque a gente está no nível, assim, às vezes, de não dar conta de produzir. Então, né, às vezes a gente chama uma amiga para ajudar ali no que dá para ela fazer, porque tudo depende de passar pela nossa mão, né? Então, é criar talvez duas linhas de trabalho para também se colocar como artista, ou Igor ou Ian, né, de explorar coisas mais íntimas mesmo. Acho que o trabalho contemporâneo, né, a gente tem esse desejo despertado através do curso de artes de trabalhar nisso também, né? Mas quanto ao nosso projeto aqui, eu assim, não tenho uma preocupação, porque a maneira com que a gente trabalha, a gente sempre está trazendo coisa nova. Cada feira a gente tem uma peça, né, inédita. É Estúdio Líbero, que é de livre por isso, assim, porque a gente dá espaço para a nossa vontade, para o nosso desejo também, porque a gente quer ter em casa também, né? Então, cada vez a gente traz uma coisa nova, algumas coisas dão muito certo e a gente continua produzindo. Então, acho que a gente mantém essa autenticidade, né, de surgir as coisas assim e de estar sempre pesquisando, experimentando. Então, quanto a Estúdio Líbero, eu vejo assim uma vida muito longa. Mas de ter um trabalho cada vez melhor, né? Assim, gente, escultura. Quando eu olho as coisas que eu fazia no início, um horror. Quando eu falo alguém comprou, joga fora, quebra, que é horrível. Gente, a gente tem um professor muito crítico, uma personalidade do nosso curso, e ele falou uma coisa que é muito importante. Você tem que fazer 100 vezes, sei lá, uma escultura até você se achar ok. Então, eu estou realmente comprovando isso. É insistência. Não está legal, vou fazer de novo. O Ian, inclusive, que já tinha uma habilidade de escultura muito maior, com a nossa parceria, eu consegui absorver bastante coisa dele. Então, acho que eu também me enriqueci na modelagem, de aprender. Então, a gente está junto ali, cada um contribuindo de alguma forma ali do que você tem mais experiência. E acho que, nesse momento, eu também consegui ter coragem de ousar mais.
Ah, ficou feio, eu quebro, eu dou para minha mãe ama tudo, sabe? A As minha mãe é o mães guardam. cemitério das As peças. minhas também. Mas é importante. Hoje, que passaram 20 anos, eu chego lá e falo, olha que legal. Na hora você fala, não, tá feio. Mas quando passa bastante tempo, você olha e fala, nossa, olha como é que eu fazia. É, Aí já olho, dá uma coisinha afetiva, assim. já olho com mais respeito ali, né? Tá na casa dela, tá bom, é o meu acervo ali, sabe? E ela ama. Mais alguém? Não sei. É isso, né? Deixamos de falar alguma coisa? Ó, tá, tem ali, aqui. Aqui, chegou. Obrigada, primeiro, né, por terem vindo. Vocês falaram do utilitário e do escultórico, né? Das obras mais escultóricas e do utilitário. Tanto que vocês colocaram uma orelha numa xícara, né? É uma escultura utilitária, assim. Bravo. Então, mas lá em São João del Rei, vocês têm que aprender torno, é uma linguagem, né? E vocês acham que vocês vão tentar, ou é possível, ou vocês gostariam de fazer escultura no torno, por exemplo? A gente já faz, né? O que vocês porquinho fazem? eu comecei fazendo no torno. Então, assim, os acomodados, são essas cômodas com as gavetas, eu faço no torno até hoje. Né? Então, começo a deformar aquilo até chegar na escultura. O Dalcy estava mostrando ali como ele oca. Então, assim, é uma coisa que toma mais tempo. Então, o que eu consigo otimizar o meu trabalho, o torno facilita muito, que já sai oco, né? A gente se caracteriza, a gente quer ter ali o dedo ali, a mostra, né? Mas as xícaras de orelha eu também faço todas no torno e eu descaracterizo depois, faço aquela forma mais orgânica, assim. Aí, Obrigada. Oi, bom, primeiro, parabéns para vocês pelo trabalho. Eu vim todos os dias ver, né? Já dei parabéns várias vezes. E parabéns à organização do evento. Eu não sou ceramista, vim parar aqui por causa da minha cunhada, que é, e estou achando muito curioso essa coisa, Paraty, Cunha, esses polos de cerâmica que vocês se radicaram, um do Rio, outro de São Paulo, vocês se radicaram em São João del Rei. Que também é um polo, né, de produção e tal. Eu queria entender qual o sentido para vocês de estar num polo, porque eu que não sou da área, eu mais pensaria assim, não, vai para um lugar que isso não é mainstream, porque daí você vai ser o diferentão. Mas o que significa estar em São João, a escolha do ateliê? Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso, assim, como se deu e por que isso é importante, estar lá e produzir num lugar que é um celeiro, assim. Tá num polo é interessante porque a gente percebe muito, pelo menos na nossa bolha, eu não sei se todo polo de cerâmica é assim, mas a gente tem uma união muito interessante. A gente tem muitos amigos ceramistas, mas eles não são os nossos rivais. Então a gente queima junto. Ah, eu não posso queimar no meu, você tem um forno, você me empresta? Seu forno, sei lá. Então a gente se conecta muito mais, assim. Fomos em Cunha no passado, fizemos muito marketing. Hoje a gente vai levar vários amigos que vão estar na feira, vão 2 carros. Então a gente tenta se ajudar. Ah, tô com uma dúvida. Pô, você sabe que defeito é esse? Ah, você tem esse material. Nesse ponto, tá num polo é ótimo, porque a gente está se ajudando o tempo inteiro. Então, pelo menos entre a gente, essa coisa de rivalidade, né, eu acho que não acontece, é mais no sentido de união. A gente se ajuda bastante, né, em várias partes do processo, né? Então é legal que facilita. Ah, vou comprar um lote da Pascoal, desconto a partir de 1 tonelada. Vamos comprar junto, né? Então isso é só benefício, né, nesse sentido. Assim como na minha cidade, em Três Rios, agora até estou vendo um movimento de cerâmica, mas não tinha ninguém. Então eu participava de uma feirinha lá que foi a minha primeira feira. Sou grato, adoro o projeto. Mas eu vendia, acho que dos da feira eu vendia ali mais cerâmica porque não tinha ninguém. Ainda é uma cerâmica mais imatura, assim, né? Não tinha muita identidade, mas a galera gostava porque era o que tinha também, né? Então tem esses dois lados, depende do que você quer explorar ali, né? E se você está no lugar que tem muita gente, eu acho que
Aí tem que ter mais essa força de vontade de fazer uma coisa diferenciada também, porque senão, né, fica difícil também na concorrência. A gente gosta muito de participar de eventos de cerâmica também, né? Porque a gente sente essa parceria, assim, é diferente, né? Pra Muita gente. troca, né? Muita troca. Mas- A gente gosta muito, né? É outra vibe. Você quer falar também? Você não, né? Ela ali. Ah, tá. Pode falar. Oi, meninos, bom dia. Bom dia. Minha pergunta é assim: vocês comentaram que foram para um local que é mais tradicional na cerâmica, né? Que tem um estilo mais tradicional. E que se vocês tiveram talvez uma ruptura com o pessoal de lá, porque era diferente a identidade de vocês apresentando. E com o passar do tempo, que o trabalho de vocês ficou mais relevante, mais conhecido, o pessoal do local, não os amigos ceramistas, mas digamos o mercado local em geral, começou a respeitar vocês, ou começou a olhar com mais amor, com mais cuidado, ou não mudou nada? Quer falar? Nada, não. Acho que Eu não sei do pessoal. Assim, quando falo de polo São João é muito forte, mas entre a bolha o FSJ, em Tiradentes é a bolha pessoas super ricas com lojas e etc. Eu nem sei se é eles outro estão. esquema, não é assim um ateliê, tipo, um artista fazendo ali. É uma fabriqueta ali, é para vender mesmo, e eles fecham o cerco, assim, eles não deixam você entrar. Então, É bem rival. Eu sinto uma rivalidade. e né? lá Não- tem rivalidade entre essas lojas, né? Não um chama nem de copiando o ateliê. outro, né? É. Essa coisa de autoria não existe, é um copiando o outro, pagam-se pessoas para fazer para eles. Então eles não estão preocupados se é artista ou não. Eu acho o mercado, gente, desanima. Tiradentes me desanima total. As pessoas, cerâmica artesanal. Não é uma exploração de pessoas para trabalharem para. Tipo, é fabriqueta. Então, assim, não é um problema, né, gente? Não estou condenando isso. Eu me ponho no lugar que eu acho que o meu trabalho tem um valor por não ser esse segmento, né? Eles querem, estão ganhando rios de dinheiro e ok. Mas ali a gente realmente, até hoje, não consegue se inserir. O único evento que foi interessante, que eu não sei se todo mundo conhece, e foi o pontapé de começar a ser visto, porque ele é um evento, acho que em nível muito forte no Sudeste, mas ele tem uma relevância nacional, foi a Semana Criativa de Tiradentes, que é um evento para design, para arquiteto, então vem pessoas muito famosas. Aí ali foi uma virada de chave de pessoas de São Paulo que viram o nosso trabalho, isso foi em 2024, né? Acho que foi ali que foi a primeira oportunidade mais interessante para a gente de fazer um networking para ir para outros lugares, né? Mas fora depois desse não rolou nada. Nada assim. Uma vez por ano, né? Aí não dá para pagar conta, assim. Então, Exatamente. Mas não temos muita relação assim, não. é o inverso de Paraty aqui, o que eu percebo. Aqui é muito preenchido por gente ainda, né? Muito vida real ainda, assim. Gente que faz e que vende, É. né? É um mercado diferente. Tá respondido? Como que vocês se sentem e lidam quando a arte de vocês é desvalorizada por alguém? Deixa eu pensar para eu não falar besteira. Não agrada a todo mundo. Eu sei que não agrada. E às vezes a gente percebe também assim, quanto que é isso? Sei lá, R$1.000. Eu acho que o trabalho é para quem pode, para quem admira e quem quer. Se não quer, não compra, sabe? Eu banco o que eu faço. Né? É um local de coragem também. Eu ouso, eu pesquiso. Isso daí são anos de dedicação, é ficar cheirando fumaça no raku, é um trabalho danado. Então, assim, se a pessoa não se conectou com o meu trabalho, tá tudo bem. Eu sei que muitas outras vão se conectar. Então, acho que é para eles, não para ele. Né? Primeiro, quero parabenizar vocês pelo trabalho. Fiquei fã de Obrigado. vocês quando conheci o trabalho lá em Cunha. Gratidão. Né? E eu queria fazer uma pergunta a respeito do processo criativo. A gente vê o lúdico fantástico, né, na obra de vocês. A gente viaja quando para ali na banca de vocês para ver o trabalho. E aí, assim, todo artista, né, busca uma identidade, né, quer ter a sua própria identidade. Né? E eu queria perguntar como é que foi, né,
achar essa identidade de vocês e também como é a pesquisa, como é que vocês fazem a pesquisa para desenvolver esse trabalho lindo que vocês desenvolvem. Como eu disse, foi muito espontâneo, né? A nossa identidade, assim, surgimento da nossa identidade. Não sei. A construção da identidade vai muito, acho que, do gosto inicial, assim, o pessoal de que cada um tem. Mas uma coisa, a gente estava até vendo um amigo nosso falar que ele está super badalado na cerâmica, a gente adora o trabalho dele. Aí a galera fez uma pergunta a respeito disso para ele. Tipo, como se tivesse uma receita mágica, porque não existe. Aí ele falou, olha, o que para mim é muito importante, e inicialmente eu pensava, o que eu quero ter na minha casa? Né? O que ele achava belo, enfim, que ele compraria. Né? Acho que isso é um ponto. Mas no sentido do que você gosta. Eu vejo ali, tem as nossas colegas que falaram agora há pouco, elas gostam do mar, a cerâmica inspirada ali em corais e tal. Então, parte desse gosto particular, desse desejo. Você vê que a gente tem uma temática, você falou, lúdica, uma coisa meio surreal. Inicialmente ali, a cabeça é meio pirada mesmo, mas assim, eu comecei a pensar no o circo da minha cabeça, o que eu queria. Mas eu não queria um círculo, uma coisa infantilizada. Eu queria uma coisa mais esquisita mesmo, até referência de cinema. Eu vi um filme... Quem é artista, gente, você fica trabalhando o tempo inteiro. Eu vou no lugar, eu vejo um filme, eu vejo um clipe. Nossa, que irado. Aí eu anoto, eu tenho um bloquinho de nota, eu tiro um print. Como eu posso usar algum tipo dessa referência visual para levar também para as peças? Como ele falou, é o Gloob Gloob, é o Monty Python. Mas uma coisa que eu sinto assim que foi essencial foi a gente voltar para o início. Então, a gente estava ali na busca. Quando a gente voltou para aquilo que a gente começou a fazer, o que a gente tinha vontade de fazer lá no início, quando a gente começou a mexer na cerâmica, né? E revisitou isso, acho que foi uma virada também, né? Você tinha já os seus desenhos, por exemplo, que já tinha o peixe com cara de gente, ele viu isso, né? E trabalhou, transformou isso em escultura. É que a criatividade é um exercício, então o tempo todo você tem que estar... E, assim, não é copiar ninguém, mas às vezes você vê uma técnica diferente que você, como que eu poderia usar isso fazendo uma outra coisa? Então você vê trabalhos de qualidade também, não adianta se inspirar em coisas, né, que não são interessantes. Mas assim, tá vendo coisas, né, seja no Pinterest, né, seja em outras plataformas, enfim, né, rede social tá aí para isso também, né, ajudar a divulgar. Mas botar a mente ligado o tempo todo de fisgar. Nossa, achei isso incrível. Eu vou lá e anoto, tiro uma foto, eu vou visitar a exposição de arte, né? Ver artistas que estão ali, tipo, sendo reconhecidos, né? Tipo, como eu posso, né? É meio até inconsciente aquilo, né? Que você, quero fazer uma coisa parecida, não é? Porque acho que nem deve ser feito, né? Mas talvez te enriquecer mesmo ali nas técnicas, nas cores, nas formas. É muito geral isso, né? É uma pesquisa constante. Vem para Paraty, é mar, é montanha. A gente vê lá em Tiradentes, as pessoas gostam de retratar as montanhas. Então, tudo o que você vive, né, te inspira de alguma forma, né? Então, o que você gosta? O que faz você se conecta assim que poderia levar também para o seu trabalho plástico, né? É isso que eu falei de voltar para o início, é um caminho possível, assim. Mas quando surgiu, né, quando eu comecei a enxergar uma unidade ali no nosso trabalho, a gente também foi amarrando ali com o visual, né, a arte da marca mesmo também. A gente começou a criar as histórias, e aí foi mais fácil, né? Quando você dá o pontapé, aquilo automaticamente vai se desenvolvendo. E é muito experimentando, que eu falo, sempre falo isso, experimentar, não deu certo, parte para outra. A feira é um termômetro, tem coisas que a gente leva, fica encalhada, vira presente de amigo, de família, bola para frente, não é que tudo dá certo, não. Mas é a insistência, né, e essa coragem de ficar ali, trabalhar, gente, trabalhar o tempo todo, né, você não pode desanimar, né, enfim, acho que é isso, né, respondi, é isso.
Fala, João. Boa tarde, gente. Boa tarde. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, eu acho que vou tentar formular aqui. No Brasil, a cerâmica, ela é de alta temperatura, ela é muito recente, né? Como vocês disseram, ela é elitista, né? Então, para a gente que é jovem, não tem um recurso financeiro tão grande, estar em um polo é muito bom, porque você tem contato com muitas pessoas. Mas qual é a dificuldade de vocês de não crescerem num polo? E qual a importância da faculdade na vida de vocês, de São João? Assim, o fato de não estar num polo, né, quem é de outros lugares, fica desafiador por você não ter essa rede mesmo, né? Então, voltando ao assunto que eu comentei de experimentar fazer o forno. Acho que esse tipo de forno, inclusive, eu acho super democrático, quem está aprendendo a fazer cerâmica e tal. Dá para encontrar online alguns projetinhos, que quando eu construí, eu não estava ainda em São João, estava em Três Rios, que não tinha nada. Então, eu corri atrás, uma amiga minha tinha, pedi informação, fui fazendo e consertando, porque não estava dando certo. Então, existem algumas possibilidades de você começar a queimar, né? Tanto que, nessa mesma época, no início, eu fiz um forno de barranco, que é tipo aquele de crivo, usei uns tijolos que eu ganhei. Então, tem maneiras mais acessíveis de criar. Eu acho que você vai adaptando também o seu trabalho de acordo com aquilo que você tem. Então, esse lá eu fiz e comecei a ensinar cerâmica à minha mãe. Então, ela faz umas casinhas, faz uns negocinhos, queima ali em baixa temperatura e é aquilo que dá. Aí, quando a gente foi, né, eu fui para a universidade ali, vários fornos, queima-lenha, né, elétrico, te permite ter mais possibilidades de ampliar ali as suas técnicas, de queimar. Então, por isso que é muito relevante você estar com uma galera, né, estar num polo, acho que isso é incrível, assim, né? Amo diversificar as queimas, de ter, né, trabalhos queimados de diferentes formas e tal. Então, assim, estar em coletivo é mais acessível, mais interessante, mas não é impossível você sozinho também, né? Então, assim, manda mensagem para o colega, manda mensagem para a gente, né? Acho que eu vejo o ceramista muito acessível, né, de ajudar o outro, né? A gente sempre tenta ajudar também de alguma forma. A gente sabe as dores e as delícias, né? E sobre a universidade, assim, acho que para mim a importância foi de ter dado a chance para mim de desenvolver o meu próprio trabalho, porque antes eu não tinha essa abertura, assim, eu só conseguia viver de cerâmica trabalhando para os outros. Então acho que a universidade foi essa abertura, assim, para eu conseguir trabalhar nisso, conseguir pesquisar e virar ceramista. Vestir a camisa mesmo. Vestir a camisa. Meninos, agradecer demais a presença de vocês, a presença de todos e todas. Estamos chegando ao fim do nosso 18º encontro. Gostaria de chamar a Luciana e o Cizinho. E se vocês quiserem ainda falar mais alguma coisa. Eu só queria falar que eu estou muito feliz aqui de participar. Tem pergunta? Cizinho quer falar também. 2 pessoas. Tudo bem? Oi. Muito obrigado pela presença de vocês, por todo esse processo de conhecimento da vida de vocês. Eu sou uma pessoa com mais idade, sou um idoso, né, de 73 anos. Nesses 73 anos, eu tenho 50 de cerâmica. Então, o que você fez uma narrativa que é o meu processo perfeito, no sentido que personalizar o seu trabalho precisa muita dedicação pessoal. Muito trabalho, muito olhar, muito percepção. Você tem que estar focado o tempo todo. Aí você vai conseguir. Por quê? A cerâmica te oferece vários caminhos. Mas qual é o caminho que você experimenta e que você gosta? Se você gosta do utilitário, vai profundo, vai fazer uma arte utilitária.
vai fazer um trabalho único, mesmo que seja um prato, mesmo que seja uma xícara. E isso é criar a sua personalidade. Não é de um dia para o outro, é de muita dedicação. Então, foi exatamente isso que você fez, a sua narrativa, e é esse caminho mesmo. E eu me sinto que eu tenho a minha narrativa, a minha identidade, né? Hoje, eu sou um artista reconhecido, com uma carreira internacional, consigo vender dentro do mercado valores que eu me admiro muito, né, de conseguir vender obra de 50 mil, né, obra de 60, de 30. Me sinto orgulhoso de encontrar esse caminho. Logicamente, a vida do artista ela é muito difícil nesse sentido, porque no início você não dá muito valor, né? Você está iniciando esse processo. Depois que você iniciou, que você é técnico, que você é profissional, o valor cresce, mas o mercado diminui. O mercado diminui, você encontrar a pessoa para adquirir o seu trabalho. Então, precisa de mais empenho seu também. Eu, graças a Deus, tenho um ateliê que tem uma visibilidade muito grande aqui dentro de Paraty. Paraty é uma cidade internacional, né? Nós recebemos públicos de capacidades culturais internacionais, né? Gente que admira a arte e que passa no meu ateliê, e eu tenho esse privilégio de poder vender, por exemplo, uma obra que agora estou entregando 4 obras em Roma, né? de mandar para lá, mas eu mando sempre peças. Mas o mercado brasileiro é um mercado também muito aquecido para a arte. Não quer dizer que brasileiro não compra arte, não. Brasileiro compra arte e de grandes valores. Nós temos muito dinheiro aqui, nós temos um público de 220 milhões de habitantes. E por que não temos um público sensível, um público culto, um público que valoriza a nossa arte brasileira? Então, eu acho tudo. Muito obrigado aquilo que você falou, e acrescento, é exatamente esse caminho da personalidade. Valeu. Obrigado, mestre. Eu tenho 2 perguntas para você. Que ano a cerâmica foi feita? Que ano a cerâmica foi feita? Milhares de anos, né? A gente não tem uma data precisa, mas, se eu não me engano, a cerâmica mais antiga encontrada até o momento foi uma Vênus de 26 mil anos atrás. Eu acho que deve ter coisas mais antigas ainda a serem descobertas, né? Então, isso é o legal. Você tem que saber a cerâmica que você faz. Se você queima uma coisa, às vezes, que não está legal, aquilo vai ficar, e a galera de muitos milhares de anos, se ainda existir, né? Não sei, esse mundo está meio esquisito, pode encontrar seu trabalho. Então, assim, dura muitos anos, desde que não quebre ali e tal. Mas... não põe qualquer coisa no forno, gente. Não. E a outra pergunta? Tudo bem, pode pensar, tá tranquilo. Você é ceramista? Você faz cerâmica também? Faço. Legal, chique. Daqui a pouco tá na feira aí com a gente. Por que vocês decidiram ser ceramicista? Peraí, como é que fala? Ceramicista. Por que vocês decidiram ser ceramicista? A gente escolheu ser ceramicista. Bom, é legal falar isso assim. Por que eu fui parar na cerâmica? Acho que eu nem falei, né? Eu sempre gostei de manualidades, assim, de fazer coisa. Eu era uma criança também um pouco esquisitinha, de ficar muito na minha, né? Não diagnosticado de nada, gente, não sei, mas eu vivia na minha bolha, assim. Eu gostava de criar e tal, não desenhava assim como o Ian, mas eu tinha uma referência muito da minha avó, que é bordadeira, a vida inteira. Então,
Então, eu sempre fui interessado em ver as coisas que ela fazia. Não bordava, né? Mas gostava de criar com a mão, né? Aí, beleza, né? Passando o tempo, até que 2016, assim, eu tive uma sogra que foi ceramista. Ela né? A família dela é tradicional em Itaipava. O tio dela era o Luiz Salvador, que é muito conhecido, né? Até hoje. E ela faz cerâmica lá também, até hoje também. E eu falei, nossa, que legal, que incrível. Eles fazem cerâmica e eu já achei incrível ver aquilo pessoalmente. O ateliê era em casa, assim, eu não peguei para ficar fazendo lá naquele momento. Mas eu falei, nossa, é possível viver fazendo alguma coisa que você produz com as mãos aquilo. Aí eu fiquei encantado. Aí já plantou uma sementinha em aprender. Aí só depois, em 2019, que eu fui fazer, assim, mas de ver presencialmente, me encantar, foi, acho que, o primeiro passo ali de criar o desejo de aprender, né? Foi isso. E você? Eu comecei, né? O bichinho me picou ali na escultura, né? E eu precisava... Eu comecei na cerâmica mesmo porque eu precisava de um material mais barato, que eu estava naquele material sintético, que era muito caro de trabalhar. E eu acabei me apaixonando mesmo, assim. E é basicamente isso. Por isso que eu escolhi ser ceramicista. Ela já tinha nascido? Chique. Que bom, nova geração das cerâmicas e ceramicistas para nossos próximos muitos encontros. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, tem o Estúdio Libero no Instagram, tem a nossa banca ali para ver presencialmente as coisas, quem não viu ainda, né? E é isso. Obrigado. Valeu. Obrigadão, gente. Obrigada. Uhum. Pessoal, para a gente finalizar, chamar a Luciana Dalcir, por favor, aqui no palco. Bacana, super legal essa conversa, muito enriquecedora. Bom, vamos para os nossos encerramentos. Quer dizer, um encerramento aqui na tenda, porque de tarde, às 18 horas, a gente tem a Livraria das Marés, com uma roda de conversa que promete ser maravilhosa. Agradecemos a presença de todas e todos nessa edição. O 18º Encontro de Ceramistas em Paraty é realizado pelo Instituto Arte 4, com patrocínio da Carbox, por meio da Lei de Incentivo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Paraty, do Polo Sociocultural Sesc Paraty, do Sebrae, da Paraty.com, do IFAM, do IAP, também do Colégio Sembra, da Pascoal Massas, da Solari, da Paraty Imperial, material de construção. Nosso agradecimento especial para todos os artistas que participaram do bazar. Muito obrigada, gente que está aí no bazar ainda. Compartilharam seus trabalhos, os ceramistas de Paraty que integraram a exposição, quer dizer, que integram a exposição, Cerâmica de Paraty, Linguagens da Terra, do Mar e da Floresta, que segue até agosto. Então, temos aí um período. Agradecemos também o Café Esperança, obrigada, Ian, Maria Luísa, o Paraty Wine, Romina, obrigada, Cachaça Coqueiro, Dudu e Mayra, que não estão presentes, mas agradecemos. Destacamos a parceria com as pousadas e restaurantes parceiros, que tornaram possível o encontro de ceramistas acontecer e receber os nossos convidados com todo carinho. Pousada Eclipse, Fortaleza, Santa Rita, Centro Histórico, Matriz, Velejador, Casas do Pátio, Vila Jequitibá, Pousada Apple House, Sandy Hotel, Pousada Condessa e Odoiá Casa Hotel.
Restaurante Thai Brasil, Iparati, Cupê, Margarida Café, Quintal Verde, Banana da Terra, Café Paraty, Casa Paratiana, Arte e Sabor, Galeria do Engenho, Restaurante Neto, Risoteria, Ponto Divino, Cais, Pizzaria, Sabor da Terra. E, para encerrar, queremos destacar o quanto esses dias foram importantes para nós, dias de aprendizado, de encontros, de partilha, um tempo de troca de saberes, de escuta, de criação coletiva, que fortalece não só a cerâmica, mas também os vínculos entre as pessoas, o território e a cultura viva de Paraty. Muito obrigada a todos. Até o próximo encontro. Oi, gente. Obrigado de coração, né? O evento, o 18º evento de cerâmica de Paraty, ele existe porque nós existimos. Nós é que fazemos o encontro de ceramista existir. É a família da cerâmica. Porque sem nós, fazendo cerâmica, isso aqui não existe. Então, isso aqui é muito importante, né? Para a cerâmica, não só de Paraty, que nós somos daqui, mas uma grande importância para a cerâmica do Brasil. E eu gostaria muito, como ceramista, de agradecer com carinho a essa personalidade que está aqui do meu lado. Uma salva de palmas. Porque Luciana Marcílio é uma ceramista de 25 anos, uma dedicação ao seu trabalho muito sério, né? E ela é, hoje, o encontro de ceramista de Paraty. Ela é que faz toda essa organização, mas com um talento maravilhoso, uma admiração que ela não gosta quando eu falo dela. Mas eu tenho que falar, porque o potencial que ela me traz, a emoção que ela me traz, na gana de fazer esse evento acontecer de uma maneira emocional, de uma maneira formal, dessa beleza, de estarmos aqui nesse ambiente, de juntar quantas pessoas ela falou, ficou aqui meia hora falando de hotel, de restaurante. Então, é um encontro nosso brasileiro, que está no calendário do Brasil. O ceramista sabe que nós estamos fazendo. Eu só quero agradecer de coração. Muito, 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 muito obrigado. Poxa, e como que eu não vou agradecer a minha equipe que trabalhou incansavelmente, todo mundo, sempre a gente tem uma coisa ou outra para melhorar, isso eu me coloco, sou a primeira pessoa que vou preparar meu relatório daqui um pouco para conversar com todo mundo da minha equipe e ver o que eu posso melhorar. Mas eu quero agradecer a toda a equipe, foram fantásticos. Maria Morena, super obrigada. Vou convidar vocês para irem lá na frente da tenda para a gente poder fazer aquela nossa foto grandona com todo mundo junto. Vamos lá?